Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 15, a Bíblia diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Algum bebê falou? Chamou? Foi o teu, Fabi? Algum... Parece que até que eu escutei a voz da Manu falando, papai. Eu olhei aqui 2 vezes. Aqui tem um bebê, ali. Que legal. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Diga aleluia. O apóstolo Paulo, depois de uma série de instruções sobre como viver a vida cristã, sobre como viver a unidade da vida cristã, sobre como guardar um bom testemunho como filhos da luz, ele vai instruir a igreja, já quase no finalzinho da sua epístola, sobre como a igreja deveria viver em comunidade. E não só em comunidade, mas também para além da comunidade. Qual deveria ser o estilo de vida da igreja. Então ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Do ponto de vista de Paulo, apenas 2 maneiras de se viver a vida. Ou como um insensato, ou como um sábio. Insensato é alguém sem juízo, é alguém sem sabedoria, é alguém sem discernimento. Então Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter cuidado com a maneira como vocês vivem. Diga para o irmão do seu lado aí, tenha cuidado. Cuidado. Essa expressão, tenham cuidado, ela indica uma responsabilidade particular, pessoal e intransferível. Eu sou responsável pelo modo como eu decido viver. Você é responsável pelo modo como você decide viver. E Paulo está nos instruindo a nos apropriarmos dessa responsabilidade para ter o cuidado de viver não como insensatos, mas como sábios. Então Paulo nos chama a responsabilidade de decidirmos viver como sábios e não como insensatos. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, como diz o versículo 16. Então Paulo está dizendo, olha, como alguém que decide viver sabiamente, você precisa aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não é nenhum segredo para nenhum de vocês que nós estamos vivendo nos últimos dias, os dias que antecedem a volta de Cristo, pelo desenrolar da história. Obviamente que nenhum de nós tem o controle desse tempo e nenhum de nós sabe exatamente quando Cristo vai voltar. Nem Cristo sabe quando vai voltar. O próprio Cristo disse que só o Pai sabia. Mas, de acordo com a narrativa bíblica e os sinais que apontam a volta de Jesus, nós podemos dizer com segurança que nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta de Jesus. E toda a narrativa bíblica nos informa que os dias que antecederiam a volta de Jesus seriam dias maus, seriam dias difíceis, seriam dias de grandes desafios à fé, mas também seriam dias de grandes vitórias, mas também seriam dias gloriosos. Aliás, eu gosto muito de
lembrar o sentido dessa expressão ou dos termos que nós usamos para expressões como viver em vitória, viver vitoriosamente, vencer combater o bom combate. Nós buscamos as vitórias do Senhor para nós nessa vida, mas devemos nos lembrar sempre que vitórias, elas sempre são precedidas por guerras, sempre são precedidas por batalhas, sempre são precedidas por desafios, adversidades. Amém, irmão? Então, nós precisamos nos lembrar que esses dias maus que antecedem a volta de Jesus nos trarão grandes desafios, nos trarão grandes adversidades, nos trarão grandes problemas, nos trarão grandes desafios à nossa fé e ao testemunho da nossa fé, mas nós precisamos nos lembrar que sempre depois de grandes desafios, sempre depois de grandes batalhas, vem grandes vitórias. Amém? O Senhor tem vitória para você, meu irmão. Amém? Isso não é um jargão pentecostal que a gente usa assim levianamente, não. Isso é parte da narrativa bíblica e é parte do propósito de Deus para os seus filhos vivam em vitória. Veja o apóstolo Paulo escreveu Efésios, escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Então essa é a vontade de Deus, mas nós precisamos nos lembrar que estamos vivendo dias maus e de que somos responsáveis por decidir como viveremos esses dias. Queremos viver como sábios e não como insensatos. Paulo diz que nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E então ele começa, no versículo 18, a dar instruções claras, precisas, sobre como os cristãos deveriam viver em comunidade para atender à vontade do Senhor. Ao mesmo tempo que ele revela qual é a vontade do Senhor, ele ajuda os cristãos que estão lendo essa epístola, portanto, a nós também, a entender como nós nos apropriamos dessa vontade do Senhor. Ele diz no versículo 18, não se embriaguem com o vinho, no qual há libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, se nós queremos viver com cuidado, se nós queremos viver com cuidado esses dias que estamos vivendo hoje, queremos viver com sabedoria esses dias, precisamos não nos embriagar com o vinho, mas mas ser cheios do Espírito Santo. Não se embriaguem com o vinho. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês não devem se deixar levar pelos prazeres desse mundo. O vinho simboliza alegria. Em muitos lugares da Bíblia, o vinho pode representar a alegria. Então Paulo está dizendo, olha, nenhuma alegria desse mundo, nenhuma alegria que os prazeres desse mundo podem produzir deve ser maior do que o Espírito Santo na vida de vocês. Não deixem se encher com vinho que traz libertinagem, traz dissolução. A expressão original aqui, pelo menos a NVI traduz como libertinagem, algumas versões trazem dissolução. Esse original traz a ideia de descontrole. Não vivam os prazeres desse mundo, porque eles vão roubar de vocês o controle na vida de vocês. A verdade é que quanto mais nós damos entrada, ou quanto mais nós nos expomos à alegria que os prazeres desse mundo produz, mais perto de perder o controle nós estamos. É isso que Paulo está dizendo. Então, olha, não se deixem levar pelos prazeres, pela alegria, não se deixem fascinar pela alegria dos prazeres desse mundo. Mas ao invés disso, encham-se do Espírito. Ao invés disso, encham-se do Espírito. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, há uma alegria que vem dos prazeres desse mundo, mas há uma outra alegria, muito maior, muito melhor. E é essa alegria que vocês devem buscar. Essa alegria está em ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Não há maior alegria, não há maior satisfação que possamos experimentar nesse mundo que a alegria e a satisfação de vivermos cheios do Espírito Santo. E eu já vou te dizer por quê. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, porque quanto mais se aproxima a volta de Cristo, maiores e mais ostensivas serão as ofertas desse mundo
para que as ofertas desse mundo, para nos envolvermos com a alegria que os prazeres desse mundo traz. Sabe, e eu não estou nem falando, e eu não tô nem me referindo diretamente às alegrias carnais que o pecado provoca. Porque eu sei que como um bom cristão você tem evitado o pecado, você tem lutado contra o pecado. Eu me refiro às alegrias que vêm das diversas distrações que esse mundo traz, que roubam de nós a nossa consciência de identidade e propósito, que roubam de nós a nossa clareza de mente, do porquê estamos aqui e do para que estamos aqui, de quem éramos sem Cristo, de quem somos em Cristo agora, e o que Cristo representa nessa trajetória de santificação que estamos trilhando com o Espírito Santo desde o dia do novo nascimento, dessa transformação de vida. Jesus transformou a sua vida, irmão, sim ou não? Sua vida é muito melhor agora do que era sem Jesus? Então Paulo está dizendo, olha, há uma alegria que vocês precisam buscar, há uma alegria na qual vocês devem focar, que não é a alegria que vem com os prazeres desse mundo, mas é a alegria que vem em viver cheio do Espírito Santo, em ser cheio do Espírito Santo. Diga para o irmão do seu lado aí, seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Agora, preste atenção, quando Paulo diz assim, olha, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e lá no 18 ele diz, não se embriaguem com vinho, mas deixem ser cheios pelo Espírito Santo, a mesma responsabilidade e o mesmo dever de dirigir a vida para longe das distrações desse mundo e das alegrias que vêm com os prazeres desse mundo, é a responsabilidade e o dever de dirigir a vida, a direção do Senhor para ser cheios do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que ser cheio do Espírito Santo é algo que se busca. Ser cheio do Espírito Santo não é algo que acontece independentemente da nossa vontade. Não é o que acontece independentemente da nossa entrega. Não é o que acontece independentemente da manifestação do nosso desejo. Ser cheio do Espírito Santo é algo que nós precisamos desejar ansiosamente. E algo pelo que devemos buscar com toda a nossa força. Buscar de todo o nosso coração. Buscar por meio de uma submissão total, completa, uma rendição total e completa ao governo de Jesus, ao reino de Jesus na nossa vida. E Paulo ainda ensina como fazer isso. E a gente vai falar disso aqui. Mas olha, o que eu quero que você entenda é que viver cheio do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, é uma vida de muita alegria. Amém, irmão? Uma vida de muita alegria. Às vezes, a nossa carne tenta nos enganar, querendo nos fazer acreditar que os prazeres desse mundo eles são muito bons, eles são desejáveis. São de fato para a nossa carne. Então, se você é um crente carnal, isso vai te atrair. Mas se você é um crente espiritual, o que vai te atrair é outra alegria, o que vai te atrair é outro desejo, o que vai te atrair é outro anseio. Alegria, o anseio, o desejo de viver uma vida completamente rendida, entregue ao Senhor, de ser cheio do Espírito Santo. Então o que eu quero nessa noite, irmãos, com essa reflexão e eu não estou chegando ao fim da mensagem ainda, mas o que eu quero nessa noite com essa reflexão é encorajar você a buscar ser cheio do Espírito Santo. Amém? Buscar ser cheio do Espírito Santo, porque isso é a expressão desse cuidado, dessa responsabilidade com a maneira como nós devemos viver. Isso é a expressão desse desejo de viver como sábios e não como insensatos, de sábios e não como tolos. Porque nós compreendemos que os dias são maus, nós compreendemos que são os dias que antecedem a volta do Senhor e que trazem muitos desafios à nossa fé e que precisamos viver com sabedoria, e essa sabedoria está exatamente em ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é diferente. Ser cheio do Espírito Santo é viver nesse estado de completa submissão, rendição e alegria pela presença e pela prevalência do Espírito Santo na nossa vida. Em cada pequeno detalhe, em cada pequena coisa, nas grandes coisas principalmente, mas em cada pequeno detalhe, em cada pequeno momento, em cada passo, em cada gesto.
em cada movimento. A prevalência do Espírito nos revelando a vontade de Deus, a prevalência do Espírito guiando os nossos passos, a prevalência do Espírito governando a nossa mente, no nosso processo de tomada de decisão. O Espírito Santo nos lembrando a alegria de pertencermos a Deus, pela fé em Cristo Jesus, de sermos parte da família de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é viver nesse estado, todos os dias. Todos os dias. E eu não quero dizer com isso que não haverão dias em que você vai estar triste, não haverão dias em que você vai estar desanimado, não haverão dias em que você não vai se sentir amado, não vai se sentir rejeitado, não haverão dias em que você não sentirá vontade de vir à igreja, de estar na comunhão dos irmãos. Não, não. Você continua um ser humano de carne e osso, alma, espírito, corpo, uma alma suscetível às dinâmicas emocionais de todo ser humano. Essas coisas vão continuar acontecendo. Mas elas não vão mais dominar você, elas não vão mais governar você. Elas não vão mais pautar o modo como você vive. Elas não vão mais determinar onde você vai parar. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo. E viver nesse estado de ser cheio do Espírito Santo traz à superfície essa alegria que vem da nossa consciência de quem nós somos em Cristo, de quem Cristo é em nós e do propósito da nossa existência nele. Então, quando os dias maus vêm, nós estamos vivendo debaixo da governança do Espírito Santo, do governo de Deus. Nós nos lembramos, é só mais um dia, o Espírito de Deus está em mim, ele me capacita a vencer. Ele é um Deus que opera milagres. Ele é um Deus que abre mar. Ele é um Deus que faz caminho no deserto. Ele é um Deus que acalma a tempestade. Ele é um Deus que faz cessar o vento. Ele é um Deus que tem uma palavra para mim. E então essa alegria nos coloca de novo nesse estado de completa rendição, de completa submissão. Então os dias maus, eles vão continuar tentando, ou melhor, os dias maus vão continuar assediando o nosso coração, mas se vivermos cheios do Espírito Santo, nós venceremos os dias maus, debaixo do governo de Jesus Cristo, e desfrutaremos a alegria de pertencer a Ele, de viver plenamente rendidos a Ele, à sua vontade, ao seu governo, à execução do seu poder e da sua vontade na nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei se você entrou aqui hoje pressionado por algum problema que você está vivendo. Se você entrou aqui chateado por causa de alguma tensão em algum dos seus relacionamentos. Eu não sei se você entrou aqui hoje ansioso por causa de um milagre. Nervoso por causa de uma decisão que você tem que tomar. Eu não sei se você entrou aqui com medo. Não sei se você entrou aqui desanimado. Não sei se você entrou aqui meio frio na fé. Eu não sei como você chegou aqui, como você está aqui agora. Mas uma coisa eu sei: se você buscar de todo o seu coração viver nesse estado, se você buscar de todo o seu coração ser cheio do Espírito Santo, essa alegria que vem da consciência da presença de Deus em nós, ela nos fará vencer todos os obstáculos que essa vida pode impor ao nosso caminho. Nos fará vencer todos os maus pensamentos e sentimentos que podem querer atravessar a nossa mente e o nosso coração. Ser cheio do Espírito Santo é uma questão de vida ou morte, irmão. Se nós não desejarmos isso, se nós não buscarmos isso, nós seremos amassados, seremos atropelados pelos rigores dessa vida. E quando isso acontece, a alegria que vem com os prazeres, com a fascinação dos prazeres desse mundo, ela pode acabar governando o nosso coração e nos fazendo perder o controle. Por isso que Paulo diz: não se embriaguem com vinho, porque há dissolução, a libertinagem, a falta de controle. Se você se deixar impressionar demais pelos prazeres desse mundo, você vai perder o controle. E de novo, não é só uma questão de se entregar fisicamente, corporeamente ao pecado, não. É uma questão de deixar que essa fascinação, que esses prazeres comecem a ganhar muito espaço na sua mente, muito espaço no seu coração. Então como é que a gente combate isso? Buscando o Espírito Santo, buscando ser cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Buscando ser cheios do Espírito Santo. Muitas das nossas decepções, frustrações, nem tanto decepções, né? Mas muitas das nossas frustrações pessoais e ansiedades tem a ver com um futuro que não existe.
tem a ver com coisas que nós não temos, tem a ver com lugares em que nós não fomos, tem a ver com pessoas que nós já não temos mais, tem a ver com coisas que nós não temos mais, ou ainda não temos, tem a ver com coisas que não existem, não são materiais. E a gente sofre por essas coisas. E às vezes a gente perde o rumo da vida por causa dessas coisas. E às vezes a gente se deixa esfriar na fé por causa dessas coisas. Irmão, nada disso existe. Só o que existe é o governo de Deus sobre a nossa vida agora. Só o que existe é o Espírito Santo sobre nós agora. E Ele quer nos encher, Ele quer encher a mim, Ele quer encher você. Ele quer encher a sua igreja e dar a mim, e dar a você, e dar a nós. Essa alegria é indizível, incomparável. Essa alegria que não se pode encontrar em qualquer outro lugar. Essa alegria que é real, essa alegria que é presente, essa alegria que não está no futuro, que não tem a ver com ansiedades, que não tem a ver com medos, que não tem a ver com constrangimentos, tem a ver com um fato que é real e concreto. Jesus veio, morreu, ressuscitou, entregou o seu Espírito à sua igreja, deixou a sua igreja a sua palavra, revelou os seus caminhos e os seus propósitos, e é nessa alegria que nós devemos viver. Busque ser cheio do Espírito Santo, deseje o Espírito Santo, chame o Espírito Santo, encha o meu coração, Espírito Santo enche a minha mente, Espírito Santo não me deixe ficar impressionado demais com os prazeres desse mundo, com as alegrias desse mundo, Espírito Santo não me deixe perder o controle da minha vida por causa de coisas que ainda não aconteceram, por causa de coisas que eu nem sei se vão acontecer. Espírito Santo enche a minha vida agora, me faça alegre agora, me faça ver a vitória do Senhor sobre a minha vida agora. Me faça ver e crer nos milagres do Senhor para mim agora. Me faça ver os caminhos abertos do Senhor para mim agora. Agora. Esse é o nosso presente, irmãos. Esse é o nosso presente, esse é o nosso momento. Essa é a nossa realidade, não o que vai acontecer amanhã. Sequer o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Só o que nós temos é o aqui e o agora. E Paulo está dizendo para nós hoje: desejem viver cheios do Espírito Santo. Busquem ser cheios do Espírito Santo, porque nele está uma alegria que não é passageira, nele está uma alegria que não pode ser dissolvida, nele está uma alegria que não pode ser adulterada, nele está a mais pura, bela, perfeita, completa, plena, cheia, repleta, absoluta alegria. A alegria que vem de Deus e da consciência de quem nós somos nele, de quem ele é em nós, do propósito pelo qual nós existimos. Então, se você está sentado aqui me ouvindo agora, você precisa saber que Jesus te trouxe aqui essa noite para ouvir. Olha, você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar por mais fome espiritual. Você precisa desejar, querer mais de Deus. E veja, irmãos, às vezes parece muito abstrato, né? O desejar mais de Deus, o querer mais de Deus. Parece muito abstrato, parece uma coisa sobre a qual a gente não tem controle. E deixa eu te falar, a gente não tem mesmo não. Mas olha aqui, olha que legal. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim, olha, Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, de acordo com a sua boa vontade. Então olha só, de acordo com a vontade de Deus, Ele coloca em nós um querer e a capacidade de buscar esse querer, de ir atrás desse querer. Eu te pergunto, é a vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo ou não? Nós acabamos de ler aqui, é ou não é? Então essa é a vontade de Deus. Então se essa é a vontade de Deus, Ele pode colocar em nós esse querer e esse realizar. Então qual é a oração que nós devemos fazer? Deus, eu nem sei como é que se faz isso, então eu te peço, aumenta a minha fome por mais de Deus. Deus, eu nem sei como é que se faz isso, então eu te peço, aumenta a minha fome pela tua presença. Aumente a minha fome pelo teu Espírito. Aumente a minha fome pela tua palavra. Aumente o meu anseio, o meu desejo por mais. Aumente a minha fome e o meu desejo por mais do Senhor. Me leve a um novo lugar. Me dê uma nova revelação. Derrame sobre a minha vida uma nova unção. Renove o meu amor. Renove a minha esperança. Você começa a pedir a Deus que Deus coloque no seu coração esse querer. E juntamente com esse querer, Ele vai colocar também a capacidade de realizar. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a sentir esse desejo aparecendo, surgindo dentro de você, empurrando você para esse lugar onde você começa a buscar mais o Senhor, onde você começa a orar mais, a adorar mais, a orar mais em línguas, onde você começa a desejar estar mais na igreja. Você entende o que eu estou falando, irmão? Então não é que, tá bom, Daniel, você é cheio do Espírito Santo, mas beleza, mas ore.
E peça: Senhor, aumenta a minha fome por mais de ti. Enche-me com o Espírito Santo. Enche-me com o Espírito Santo. Mas Deus é tão bom, irmãos, que a sua palavra, ela não nos deixa refém apenas daquilo que qualquer pessoa pode subir aqui ou numa plataforma comece a dizer. Ela nos dá a instrução clara, expressa. Ele diz aqui, olha, Paulo diz aqui, olha, não se deixem embriagar com vinho, não se embriagam com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, vírgula, falando entre vós. Aqui Paulo começa a te ensinar como ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Pergunta para o seu irmão, como ser cheio do Espírito Santo? Você quer saber como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa é que você precisa desejar isso. A primeira coisa é que você precisa buscar isso. Paulo está dizendo lá em cima, quando a gente começou a ler, ele diz, olha, tenham cuidado como vocês vivem. Deixem-se encher. Outras expressões dizem, encham-se. Busquem. Então a primeira coisa, você precisa desejar isso, amém? Amém, irmão? Uma boa e uma má notícia para você. Se você não desejar isso, de todo o seu coração, se você não der expressão a esse desejo, irmão, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Essa é a má notícia. A boa é que se você começar a desejar isso hoje, e que se você começar a buscar esse desejo, e se você começar a buscar aumentar esse desejo, e se você der expressão a esse desejo, irmão, você pode entrar nesse estado e começar a experimentar um tipo de cristianismo que você nem imaginou que existia, nem imaginou que era possível. Se você voltar em Atos dos Apóstolos, a gente está em Efésios, né? A gente volta para trás aqui um pouco, em Atos dos Apóstolos, e se você começar a ver o estilo de vida dos cristãos da primeira igreja, irmão, o livro de Atos dos Apóstolos é um dos que eu mais gosto da Bíblia, porque é um livro repleto de aventuras. É um livro de aventura, irmão. Você gosta de filme de aventura? Lê Atos. E todas as aventuras na vida dos apóstolos, discípulos da primeira igreja lá, todas essas aventuras começaram com o derramar do Espírito Santo. Lá no final de Lucas nós lemos a ordem de Jesus, olha, vocês vão para Jerusalém e não saiam de lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Eles foram para lá. E aí a gente entra em Atos, eles foram e ficaram lá. O texto bíblico diz que eles estavam lá orando, adorando, jejuando, e de repente, aí a gente entra em Atos 2, de repente, acontece o Pentecostes, o Espírito Santo cai sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas, e a igreja começa ali, quando Pedro se levanta e prega o evangelho de Jesus pela primeira vez, sem a presença de Jesus. 3.000 almas entregam a vida a Jesus. 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. Na primeira pregação de Pedro, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se entregaram a Jesus. E dali para frente, irmão, é só aventura. É só aventura. Pedro e João são presos, são soltos. Depois Pedro é preso, a igreja ora, Pedro é liberto sobrenaturalmente. Coxos andam, surdos ouvem, cegos veem. O evangelho continua sendo pregado e a igreja vai crescendo. Depois Paulo entra na história, né? Ainda é Saulo. Saulo entra na história, se converte, vira Paulo. E Paulo começa uma jornada de plantação de igrejas, de viagens missionárias. E mais milagres acontecem, coisas gloriosas acontecem. Por quê? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você, irmão, que se você buscar ser cheio do Espírito Santo, se você viver nesse estado, irmão, você pode viver um cristianismo autêntico, dinâmico, cheio de aventuras, cheio de testemunhos, cheio de milagres. A vontade de Deus não é que você viva uma vida cristã morna, sem graça. A vontade de Deus não é que você viva uma vida cristã religiosa, que você seja alguém que só vem para a igreja e volta para casa. Mas sabe, não vê muita coisa acontecendo, não vê muita coisa mudando na sua vida. Essa não é a vontade de Deus. Atos dos Apóstolos está posto na Bíblia como um padrão. Atos dos Apóstolos está posto na Bíblia como uma referência. Olhem para cá, vejam como é a vida de uma comunidade cheia do Espírito Santo. Vejam o que acontece na vida de uma comunidade cheia do Espírito Santo. É para esse estilo de vida que Jesus está chamando você.
É para esse estilo de vida que Jesus está nos chamando. É para esse estilo de vida que Jesus está chamando a igreja central. Não se fascinem com as alegrias que os prazeres desse mundo podem produzir, mas sejam cheios do Espírito Santo. E então Paulo começa a dizer, falando entre vós. Primeira coisa, eu disse, você precisa desejar. Segunda coisa, você precisa saber que isso não acontece sozinho. Ele diz assim, olha, falando entre vós. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela acontece a partir da comunidade. A partir de nós. Não é a partir de mim, é a partir de você. Claro, há essa dimensão particular em que eu devo buscar, em que eu devo desejar, em que eu devo orar, clamar. Mas Paulo diz, olha, falando entre vós. É por isso, irmão, que é gostoso quando a gente canta junto. Não é diferente quando você está cantando sozinho em casa. Quando você está cantando sozinho no chuveiro, você percebe quanto desafinado você é. Aí você canta a primeira estrofe, você quer parar, porque está feia a música. Mas quando você canta assim, ó, com todo mundo, ninguém percebe que você não está cantando bem, está todo mundo cantando bem, fica bonito. É ou não é? Não é sempre mais legal, mais gostoso? Por quê, irmão? Porque Jesus nos fez para viver em comunidade. Deus nos criou para viver em comunidade. Então ele está dizendo, olha, se vocês vão buscar esse estilo de vida de ser cheio do Espírito Santo, vocês precisam fazer isso juntos. Vocês precisam fazer isso em comunidade, falando entre vós. Certo? Amém, irmãos? Primeiro, você precisa desejar. Segundo, você precisa entender que isso vai acontecer na comunidade. Não é sozinho. Não se isole. Não queira viver a vida cristã sozinho. Não queira ser aquele tipo de crente que não tem muitos amigos, hein? Vem, vai, sabe? Não tem muita comunhão com ninguém. Não seja esse tipo de pessoa, irmão, porque você vai custar para experimentar as coisas que Deus tem reservado para você, porque tudo que Deus tem reservado para você não é exclusivamente seu, mas é também dos seus irmãos. Tudo que Deus tem reservado para mim não é exclusivamente meu, mas nosso. De sorte que eu só posso experimentar a plenitude disso com você. A gente só pode experimentar a plenitude disso juntos. Então, irmão, você precisa colocar no seu coração esse propósito firme de não se apartar da comunidade. Esse propósito firme de não se apartar da comunhão dos santos. Esse propósito firme de buscar sempre, intencionalmente, estar com os irmãos, adorando a Jesus, buscando ao Senhor, buscando ser cheio do Espírito Santo. Sabe? Nós temos as nossas conexões, toda quarta-feira, os irmãos estão reunidos nas casas, sabe? Mas se ficar pouco, se você sentir que é pouco, você pode ligar para o seu irmão na quinta. Falar, irmão, estava tão bom ontem a nossa conexão, vamos se reunir para falar um pouco mais de Jesus, vamos se reunir, vamos tomar um açaí para a gente orar mais, para a gente orar junto, para a gente conversar mais sobre a Bíblia. Se você sentir que é pouco, você pode fazer isso na sexta-feira com outra pessoa também. Agora, se você é um crente domingueiro, irmão, e que não está em comunhão com mais ninguém ao longo da semana, não está em comunhão com a comunidade ao longo da semana, a coisa vai demorar mais a romper. Você precisa entender que esse estilo de vida, de ser cheio do Espírito Santo, ele acontece na comunidade. Quando eu digo na comunidade, não me refiro só ao culto, a esse ambiente litúrgico, toda vez que tem culto. Não é isso. Mas é a comunhão, ao vínculo, às conexões que nós temos uns com os outros. Amém, irmão? Então ele diz, falando entre vós, eu vou de trás para frente. Já falei aqui da comunidade, rapidinho, mas ele diz falando, outra coisa. Primeiro, você precisa desejar isso. Segundo, você precisa abrir a sua boca para isso. Amém? Falando. Ou seja, isso não pode ser uma coisa que você guarda lá do seu coração e ora sozinho em silêncio assim, Jesus, eu quero mais, quero viver cheio de Espírito. Não, você tem que falar. Tem que abrir a boca, tem que botar para fora. Isso que eu falei, vamos levantar, vamos cantar de novo, abra a sua boca aí e comece a adorar. Você entende, irmão? Falando. Por quê? Porque Salomão, quando escreve Provérbios, lá no capítulo 18, ele diz assim, do fruto dos seus lábios, o homem se farta. Algumas versões dizem que o ventre do homem é cheio daquilo que sai dos seus lábios. Ou seja, aquilo que a gente fala, enche o nosso coração. E depois Jesus vai dizer assim, olha, a boca fala o quê? Do que o coração está cheio. Então olha só, Jesus e Salomão estão fazendo uma dobradinha aqui para ensinar a gente o seguinte, aquilo que a gente fala enche o nosso coração. E aquilo que enche o nosso coração é o que a gente vai falar de novo. Então, irmão, se tu só fala de bobagem, se tu só fala de
de trivialidades, se tu só fala do último capítulo da novela, se tu só fala da última notícia no jornal, se tu só fala dos problemas, é isso que vai encher teu coração. Porque do fruto dos lábios o coração do homem se farta. E olha que terrível. Você encheu o seu coração disso, é isso que você vai falar de novo. Porque a boca fala que o coração está cheio. Então, você precisa começar a falar, irmão. Falar da glória de Deus. Falar do governo de Deus. Falar da palavra de Deus. Falar do poder do Espírito Santo. Falar da unção do Espírito Santo. Falar das coisas que são do alto, das coisas que vêm de cima. Falar das bênçãos de Deus. Falar das vitórias que Deus tem te dado. Falar das portas abertas que Deus tem dado a você. Falar dos grandes milagres que Deus tem feito na sua vida. Falando, você precisa verbalizar a comunidade de crentes. Não pode ser uma comunidade silenciosa. Amém, irmão? É por isso que nós somos pentecostais, carismáticos, porque a gente gosta de barulho. Porque o barulho é importante, a gente tem que falar, a gente tem que se expressar. Não dá, irmão, não dá para ficar quietinho, caladinho. Dá até dá. Mas aí é outra coisa. Então, falando entre vós, você precisa botar para fora, você precisa se externar, você precisa se expressar, irmão. Amém? Amém? Por que é importante a comunidade? Porque se você diz assim, olha, Daniel, mas eu sou mais assim e tal, eu não gosto muito. Começa a fazer isso junto do teu irmão. Começa a fazer isso em comunidade para tu ver se tu não vai se soltar. Para tu ver se tu não vai começar a ficar mais soltinho. Fica só. Mas se tu faz junto, não vai, irmão. Não é assim quando eu era criança? Meu irmão só fazia bobagem. E eu fazia um monte de bobagem porque eu ia atrás dele. Ele falava, vem comigo, vem comigo. Quando eu via, eu estava fazendo bobagem com ele. Porque quando a gente está junto, a gente contagia um ao outro, a gente cola um no outro, a gente começa a fazer junto e funciona. É por isso que é importante a comunidade, é por isso que é importante a comunhão, é por isso que é importante estar junto. Amém? Eu não sei se esses belíssimos casais que nos visitam hoje, essas famílias que nos visitam hoje, são membros de alguma igreja, estão dando um pulo aqui hoje, são muito bem-vindos sempre. Se tem a sua igreja, valorizem a sua igreja, mas se não estão em igreja nenhuma, fiquem aqui. Amém? Se não são crentes, eu vou fazer o apelo no final da palavra. Você vai ter a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus hoje. Mas se vocês são crentes, fiquem aqui, porque vocês precisam de uma comunidade. Amém? Só dá para ser cheio do Espírito em comunidade, falando entre vós. Você precisa desejar, você precisa abrir a sua boca. Você precisa fazer isso junto com seus irmãos. Aí, Paulo diz assim, olha, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos fazem menção à palavra do Senhor. Os hinos e os cânticos fazem menção à nossa adoração. Então como é que a gente é cheio do Espírito Santo? A gente é cheio do Espírito Santo desejando isso. A gente é cheio do Espírito Santo falando disso. A gente é cheio do Espírito Santo falando disso em comunidade. A gente é cheio do Espírito Santo falando em comunidade a palavra do Senhor e adorando ao Senhor. Cantando ao Senhor. E Paulo ainda diz assim, olha. Cantando e louvando de coração. De coração. Não pode ser da boca para fora. Não pode ser assim, mais ou menos. Tem que ser para valer. Amém, irmão? E aí ele diz aqui, olha. De coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Esse estilo de vida de ser cheio do Espírito Santo, irmão, vai levar a gente ao quê? Vai levar a gente à gratidão. A uma vida de gratidão também. Amém? Uma vida de gratidão. Às vezes, como eu falei, a gente fica muito perturbado com o futuro. Ao invés de gastar energia se perturbando com o futuro, gaste energia com o presente, garantindo no presente aquilo que é importante para que o futuro que você deseja aconteça. Amém? O que eu quero? Eu quero um futuro repleto da presença, da glória, do governo de Deus, do poder de Deus sobre a minha vida. O que eu faço agora? Eu me encho com o Espírito Santo agora. Amém? Então, às vezes, a gente gasta muito tempo e muita energia
do jeito errado. E aí gasta mesmo, né? O gasto é aquilo que não volta. O investimento sempre volta. A presença de Deus, irmão, você nunca gasta nada, você sempre investe. Porque Jesus sempre dá de volta e dá mais e dá em abundância. Amém? E obviamente você sabe, eu não estou falando aqui de algum tipo de barganha com Jesus, mas estou falando de um tipo de semeadura espiritual que você faz, para a qual o próprio Jesus dará o seu fruto. Então você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. E no fim ele diz, sujeitem-se uns aos outros por amor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por amor de Cristo. O fato é que viver um estilo de vida de ser cheio do Espírito Santo, viver um estilo de vida de avivamento vai nos levar a essa submissão, essa mútua submissão, que gera esse ambiente em que todos nós nos preocupamos, em que todos nós servimos, em que todos nós colaboramos, em que todos nós ofertamos, em que todos nós nos doamos, em que todos nós trabalhamos juntos. Amém, irmão? Agora, o que é importante perceber é que onde a gente faz uma análise e percebe que não é nesse ambiente que os crentes estão vivendo, é porque está faltando ser cheio do Espírito Santo. Se não há sujeição, há briga. Se não há gratidão, há ansiedade. Não é? Se não há adoração, se não há palavra, se ninguém está falando disso, o que a gente está fazendo aqui então, irmão? O que a gente está fazendo aqui? Não foi para um estilo de vida monótono, chato, sem graça, domingueiro, que Jesus morreu na cruz pela sua igreja. Foi para uma vida no estilo de Atos, irmão. Amém? De impor as mãos nos enfermos, eles serem curados, de, erguer uma adoração, uma adoração que rasgue os céus e que faça que seja inevitável que Jesus manifeste a sua glória. Sabe, na Bíblia, na narrativa bíblica, todas as vezes que nós lemos relatos da manifestação sobrenatural, gloriosa da presença de Jesus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, isso em geral era uma resposta à adoração do povo. Pega lá na adoração, na consagração do templo, os sacerdotes estavam lá adorando, depois que Salomão fez a oração da dedicação do templo, o texto diz que a glória de Deus encheu o templo e eles não conseguiam nem ficar de pé. Em Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas começaram a cantar na prisão. As cadeias se romperam. Sempre que o povo de Deus está vivendo nesse estado de vida, de avivamento, de ser cheio do Espírito Santo, adorando, entregando tudo ao Senhor, vivendo uma vida rendida, completamente rendida ao Senhor, Ele manifesta a sua glória. Ele manifesta a sua glória, irmão. Você não precisa de mais uma palavra profética. Você não precisa de mais uma palavra de encorajamento. Você não precisa que eu fique aqui pregando um sermão de 45 minutos, 1 hora, para você se sentir encorajado para segunda-feira. Você não precisa disso, irmão. Você precisa da glória de Deus. Você só precisa da glória de Deus, porque onde a glória de Deus se manifesta, onde a presença de Jesus se manifesta, onde o Espírito Santo é derramado, onde o fogo do Espírito Santo é aceso, irmão, ninguém precisa meter a mão, está tudo feito. Amém? Eu não lembro agora se é Salmo ou se é Provérbio, mas é um versículo que diz que não havendo lenha, o fogo se apaga. Paulo diz para Timóteo, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo, ele é como um fogo que pode ser apagado. Como é que o fogo do Espírito Santo se apaga? Se apaga onde não há lenha. Não tem lenha. Tem lenha para queimar. Você está fazendo churrasco lá. A brasa está pouca, está baixa. Você tem mais carne para assar. O que você vai fazer? Churrasqueiro de plantão aí. Vai botar mais carvão no fogo. Precisa fazer alguma coisa, irmão? Ainda tem gente que tem mais carne para fazer, quer abanar o fogo e tem gente esperando para comer. Mas só jogar o carvão lá e deixar, irmão. Aquela brasa fraquinha, joga mais carvão lá para você ver.
Então, se você joga lenha, irmão, o fogo nunca se apaga. Se você busca constantemente, se você clama, se você ora, se você grita, se você fala em salmos, em cânticos, em hinos, em cânticos espirituais, se você é grato ao Senhor, se você se expressa, o Espírito Santo vem, irmão, e o seu fogo continua queimando. E é disso que você precisa. Lembra de uma boa mensagem. Uma boa mensagem é bom, né? A gente precisa garantir que boas mensagens estão sendo pregadas. Mas essa não é a real necessidade do ser humano, não é a real necessidade da igreja. A real necessidade do ser humano e da igreja é a manifestação da presença de Jesus, da glória de Deus, do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu olho para Atos e eu fico pensando assim, caramba, eu quero viver esse estilo de vida. Jesus, por que as coisas não estão acontecendo, Daniel? É simples. Porque você não faz o que eles faziam. É simples. Porque você não vive como eles viviam. Se você faz o que eles faziam, se você vive como eles viviam, você vai viver o mesmo estilo de vida. Amém, irmão? Então eu não quero te desencorajar. Pelo contrário, eu quero te encorajar. Eu quero que você saia daqui hoje decidido a viver cheio, a buscar ser cheio do Espírito Santo, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. As respostas que você precisa não estão na boca de um pregador. As respostas que você precisa estão na presença manifesta de Jesus. Estão na liderança do Espírito Santo, porque Jesus disse, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. O nosso relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, ele é pessoal e deve ser íntimo. E na comunidade, então, nós extravasamos isso, nós damos expressão a isso. E o governo de Deus vai se manifestando. O governo de Deus vai se manifestando. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. A gente está sem paz, está ansioso, está nervoso. Irmão, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Às vezes a gente está preocupado com o futuro, a gente está, com medo, falando entre vós. Porque Paulo está comparando a alegria dos prazeres desse mundo a um tipo de alegria que não vem dos prazeres desse mundo, obviamente, vem de Deus e que vem por meio de uma vida cheia do Espírito Santo. Às vezes está faltando alegria, está meio triste com as coisas que estão acontecendo, uma vida que não está. Busque ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? Sabe? Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Rompa nessa noite com toda vergonha de se expressar, com toda vergonha de falar, com toda religiosidade que dizem assim, olha, não, também não é bem assim não, como o pastor está falando, também fica na tua e fica na moral, não precisa ficar também. Isso é o que o diabo quer. Essa é a mentira que o espírito da religiosidade quer que você acredite. Está escrito, falando entre vós, tem que se expressar. Então, meu irmão, rompa. Se você quer um estilo de vida se você quer um estilo de vida cristã que você nunca teve, viva com Cristo como você nunca viveu. Faça o que você nunca fez. Fale o que você nunca falou. Grite como você nunca gritou. Amém, irmão? Se expresse. Se expresse. Porque Paulo disse, os dias que nós estamos vivendo são dias maus. E nós precisamos viver com sabedoria. Amém, igreja? Então, a missão dessa semana é fazer dessa semana uma semana gloriosa. Como é que eu vou fazer isso, Daniel? Buscando ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém, irmão? Faça o que você nunca fez. Leia como você nunca leu. Jejue, clame, ore. Fale assim, Jesus, eu não quero me conformar com esse estilo de vida, sabe, domingueiro, ali, pequenininho. Eu quero mais.
Jesus disse: aquele que crê no seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios, irmãos. Água viva, não é água parada, não é água suja, não é água rala, é rio de água viva fluindo. Amém? É muito interessante que a Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, para se referir ao interior do homem, sempre usa a palavra coração, mas a palavra coração no original hebraico, ela sempre se refere à mente, se refere à vontade, se refere ao conjunto das nossas emoções, se refere às nossas afeições. Jesus disse assim, né? E Jesus disse, olha, quando perguntaram para ele qual é o mandamento mais importante, Jesus disse: amarás o teu Deus. Quem lembra aí? Hã? Isso aí. Do teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. O que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer que não há como ser cheio do Espírito Santo, não é como viver um estilo de vida de avivamento, não há como viver nesse estilo de vida e não ter as suas emoções chacoalhadas. É por isso que a gente chora, é por isso que a gente ri, é por isso que a gente levanta as mãos, é por isso que a gente quer se ajoelhar, porque não tem como. Não tem como. Sabe? Bons sermões são importantes, uma boa teologia é importante, mas não é isso que transforma a vida de ninguém. Teologia não salva ninguém, irmão. Tem um montão de teólogo que virou ateu depois que foi para o seminário. Formou teólogo, mas não acredita em Deus. Teologia não salva, o que salva é Jesus Cristo vivo no coração do ser humano, que conheceu a Ele de perto, que tocou nele, que foi tocado por Ele, que agora está vivendo em comunhão com o Espírito Santo. É isso que transforma a vida das pessoas. Amém? A missão da semana é buscar ser cheio do Espírito Santo. E a ideia é que todos busquem ser cheios do Espírito Santo, de modo que quando a gente chegar aqui no domingo que vem de novo, irmão, vai ser assim: vou ter que pedir para você parar. Pelo amor de Deus, para, que a gente precisa ir embora. Entende? É porque a gente está tão cheio que a gente, quando está na comunidade, a gente quer extravasar. Agora, olha só o resultado, olha só a figura disso, né? A figura prática disso. Quando a gente está aqui e parece que a gente está tentando tirar leite de pedra, né, irmão? A congregação está meio vazia, não está dando... Por quê, irmão? Porque individualmente a ascendência do Espírito Santo está bem baixa. E aí, quando se junta, não tem muito o que acontecer mesmo, entendeu? Mas quando está todo mundo... eu quero mais de Deus, eu tenho fome de Deus. Irmão, quando junta, é mais carvão, é mais lenha no fogo. Entendeu? É mais lenha no fogo. E o meu desejo, minha oração... Vamos cantar mais um pouco aqui, Emerson? Para terminar. Meu desejo, a minha oração é que você seja encorajado e que a partir da sua experiência de buscar ser cheio do Espírito Santo, você seja profundamente transformado, seja tocado, seja avivado. Amém, irmão? Escreve o que eu estou te falando, cara. Escreve o que eu estou te falando. Presta atenção no que eu estou te falando. Às vezes, a gente está cheio de problema. Aí vem para a igreja, assim, ó. Tomara que o pastor fale uma mensagem que resolva o meu problema. Tomara que um profeta fale e resolva o meu problema. Aí volta para casa, não lê a Bíblia, não ora, não busca ser cheio do Espírito Santo, não busca a direção do Espírito Santo. Aí o problema não é resolvido, é no domingo que vem. Tomara que seja esse domingo. Entende, irmão? Às vezes a gente vem, e eu estou te falando, a solução para o teu problema no teu casamento, nas tuas finanças, nos teus relacionamentos, não está na boca de um homem, está na presença de Jesus, está em ser cheio do Espírito Santo. Quer melhorar teu casamento? Seja cheio do Espírito Santo. Quer melhorar teu controle com dinheiro? Seja cheio do Espírito Santo.
Quer melhorar o teu cuidado com a tua saúde? Seja cheio do Espírito Santo. Quer melhorar a tua devocional? Seja cheio do Espírito Santo. Quer melhorar as tuas fraquezas? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Porque Paulo disse em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, mansidão. Eu estou trocando, né? Vem antes. Paz, amor, alegria, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, quando a gente é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo produz o seu fruto em abundância. E a gente muda, e quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda também. Porque eu estou brigando com a minha esposa, eu estou brigando com o meu marido. Porque a minha carne está falando mais alto, mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo acrescenta amor, acrescenta amabilidade, acrescenta mansidão, acrescenta longanimidade, ou seja, me dá mais paciência. Aí eu brigo menos. Brigo menos. Aí meu casamento começa a mudar, porque o meu marido começa a ficar assim. No caso, meu caso é minha esposa, né? Ontem estava brigando pra caramba comigo, e tá quietinho assim. Não, tudo bem, meu amor. Tudo bem, meu amor, que seja como você queira. Que é isso? O que está acontecendo? Aí, o outro já começa a ficar mais manso também. Entendeu? Tá bom, também não precisa ser do meu jeito. Vamos fazer do teu também. Entendeu? Seja cheio do Espírito Santo, irmão. Está gastando adoidado, não está controlando o dinheiro. Seja cheio do Espírito Santo, porque ele está domínio próprio. Aí você, não vou gastar aqui. Não vou passar o cartão, porque eu sei que eu não posso pagar. Black Friday vem aí. Se eu fosse você, eu buscava ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Os relacionamentos em geral. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, irmão. Filho está dando trabalho, você não sabe o que fazer. Já deu palmada, já brigou, já botou de castigo, não sabe mais o que fazer, não está dando certo. Seja cheio do Espírito Santo. Porque ele dá revelação, ele dá discernimento, ele mostra caminhos. Ele dá criatividade. Amém? Amém, irmão? Esse é o caminho. Esse é o único. Diga comigo, o único. Diga de novo, o único. O único estilo de vida que um crente deve viver. O que é fora disso não tá maneiro, não tá certo. Amém? Você pode ficar de pé mais um pouco?